aqui com você. Muito bom Olha mesmo. aí, deu uma travada ali no Jordélio, hein? O Jordélio travou aí, viu? Voltou, está me escutando? Voltou, agora voltou, viu? Então, graça e paz, queridos. Glória a Deus, hein? Que bom te ver. Jordélio, tá chovendo muito aqui em São Bento, viu? Que bênção. E nessa chuva que deu aqui, por exemplo, o Quilombo lá que você conheceu, o Quilombo, os açudes encheram, Uau! transbordaram de água. Lá no sítio Carobas, mais para frente lá do Quilombo, a Rosa mandou, que sangrou também para o lado de lá, e ela já mostrou os peixes. Eles Uau! estão pescando e já comendo peixe do rio lá. Coisa linda, não? Glória a Deus, viu? Glória a Deus. E eu estou imaginando com esse monte de chuvas, com certeza lá no Quilombo também os sapos devem ter aumentado a quantidade lá, né, Pereira? Rapaz, os sapos já estão tudo convertidos, viu, Jardel? Você viu lá, né? Eu vi. As crianças estão brincando, mergulhando na água, tá? Alegria total, viu? Nossa, que bênção. Eu estava tomando banho e me lembrando que agora em abril completou um ano que eu fui aí pela primeira vez e tive o privilégio de conhecer conhecer aí São Bento, conhecer o Quilombo, Carobas, conhecer o bairro de Colinas. E foi um tempo especial. Que legal. Você vê que apareceu aí a Fabi, né? A Fabi está nos assistindo, hein? Eu vi. Fabi já mandou o Shalom, a Tocha também. Olha aí, redigiu, hein? Olha aí o Evandro, Maria de Fátima, tem bastante gente entrando aí. A Eu Jussara, prometi. A Jussara lá do Quilombo, hein? ela colocou o rostinho lá de quem estava chorando de dar risada. Acho que ela deu aquilo porque eu falei dos sapos, né? Que ela lembrou do sapo, né? Glória a Mas Deus. essa história do sapo aí você venceu, né? Você pegou o Venceu. sapo lá, não foi? Você Foi lá. mostrou lá pro pessoal. Foi no bairro de Colinas, na sexta-feira, quando nós fomos lá no encontro, lá na célula, lá em Colinas. Eu acho que o Evandro colocou o pé em cima do sapo e eu fui lá e segurei um trauma de infância. Eu tinha um problema grande. Aquele dia eu venci aí em São Bento. Peguei o sapo na minha mão. Ô, rapaz, aí mostrou pra galera toda, não foi? Exatamente. Glória a Deus. Viu, Jordana, eu prometi pro pessoal aí que da metade pra frente da live eu vou sortear alguns livros, viu? E eu vou sortear aqui, ó, Teologia Sistemática, livro de primeira. Olha o design, né? Então daqui a pouquinho nós vamos sortear da metade para frente. O pessoal está vendo aí, ó, área de finanças, orientação financeira. Que legal. E eu vou dar um devocional também do Gary Chapman. Olha aqui, ó. Aquele que escreveu 5 linguagens do amor, né? E o Acho pessoal que eu vai vou ter um participar do devocional. sorteio também, viu? É desse jeito, hein? Na outra live eu prometi, aí o pessoal falou, não, queremos livro, então, por enquanto eu tenho 3 para hoje, né? Que bom. Glória a Deus. Vamos orar, Jordélio? Vamos. Vamos orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela vida do Jordélio. Papai, que coisa bacana é poder usar a internet. O Jordélio lá em São Paulo, nós aqui no estado da Paraíba, juntos, né, que ao mesmo tempo, para batermos, conversarmos, falarmos das coisas de Deus. E hoje nós temos um tema, papai, falando das oportunidades em tempo de crise. Como que o Senhor, o Deus que é Pai, né, orienta os seus filhos para aproveitar a oportunidade no momento de crise. Usa, Deus, a vida do Jordélio, porque o Jordélio está inspirado, cheio do Espírito Santo, e vai nos dar dicas preciosas no tempo de hoje em que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a minha vida e a do Jordélio, e nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Jordélio, é o seguinte, nós temos lá em Êxodo, capítulo de número 14, nós vemos uma história fantástica, uma ação de Deus tremenda, quando ele faz a libertação do povo do Egito. Sim. E nós, na última live, eu falei também sobre a libertação do povo, falei dos 400 anos de escravidão. E aí, então, agora Moisés está conduzindo o povo no deserto. Quer dizer, 400 anos de prisão, né? O povo vai comemorar a Páscoa, sangue nos umbrais das portas e o povo se alimentando, né? Deus, na última vez que eu falei com os nossos ouvintes, nós falamos que Deus não deixou o povo sair com fome. O povo saiu alimentado para o deserto. E o povo se alimentou primeiro com o pão e o sangue nos umbrais. Era o selo de que Deus era com eles e que ninguém sofreu perda daquela última praga no Egito. Isso nós até comentamos, na verdade foi na terça-feira agora no PG. E agora o povo saiu já, caminhou um pouco no deserto. E me parece, Jordélio, que entraram em crise muito rápido, não foi não? Muito rápido. Conta para nós isso aí. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Cara, me chama muita atenção porque o povo testemunhou todos os milagres do Senhor quando estava ali no Egito com as pragas. E aí o povo sai. Eles estavam clamando ao Senhor, eles estavam cansados daquela situação de viverem como escravos. E o que eu acho lindo nessa passagem, que eu acho que revela muito a nossa... o quanto nós somos pequenos, é porque depois de presenciar tudo isso, eles caminhando, vem ali atrás Faraó perseguindo, e ali o povo se depara com o Mar Vermelho. E naquele momento o povo entra num momento de crise, talvez um momento de crise como que nós estamos vivendo hoje. E me chama muita atenção porque o povo, de forma muito rápida, eles acabam se esquecendo dos milagres que Deus acabara de operar ali no Egito. Então o povo começa então a reclamar, a murmurar, por que Moisés foi nos tirar de lá, nos tirou de lá para morrermos nesse lugar, e começam então a questionar a Moisés. Então o povo se esqueceu muito rápido. Quando eu trago um paralelo para os nossos dias atuais, quantos cultos, quantas promessas nós temos recebido do Senhor, coisas lindas vividas nele. E aí, neste momento de epidemia, isolamento social, muitas vezes nós estamos colocando os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, e esquecemos de manter os nossos olhos naquele que nos prometeu, aquele que pode todas as coisas. E nessa passagem aqui em Êxodo, no 14, 15, me chama muita atenção porque Moisés, diante daquela pressão do povo, Moisés toma uma atitude. Ele então se levanta e vai orar ao Senhor. Pai, e agora? O que que eu... E aí Deus responde a Moisés exatamente assim. Eu quero ler esse versículo porque me chama muita atenção aqui no verso 15. Disse o Senhor a Moisés. Olha só a fala do Senhor a Moisés. Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. Ô Moisés, por que você está vindo falar comigo? Eu já dei uma promessa. Por que, Moisés? Diga ao povo que marche. E ali, neste momento, a gente vê Deus vir abrir o Mar Vermelho, operar o milagre. Mas o povo de Deus, nós como filhos que temos uma promessa sobre as nossas vidas, nós não devemos fraquejar nesse momento, deixar que esse momento venha atingir as nossas emoções, venha nos fazer nos esquecer daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Uma coisa que me fez lembrar, Pereira, e eu quero lembrá-los, é que o ano passado, acho que dia 6, se eu não me engano, foi dia 5 de abril do ano passado, foi uma sexta-feira, foi o dia que eu fui lá em Colinas. E você pediu que eu levasse uma reflexão lá na célula. As crianças ficaram de um lado, os adultos ficaram juntamente conosco. E aquele dia eu trouxe uma reflexão em cima, eu não sei se os irmãos se lembram, se alguém se lembrar e colocar aí, ó, o título da reflexão daquele dia, já vou dar 2 livros, viu, Pereira?
Eu vou levar daqui de São Paulo. Se alguém se lembrar do título da reflexão, eu vou dar 2 livros para esse irmão aí de São Bento, quem se lembrar. Opa, olha aí. E eu ainda vou dar uma dica. A passagem bíblica que a gente leu naquele dia foi Gênesis, capítulo 37, o verso 5. E em cima da vida de José, em cima desse versículo, a gente trouxe uma reflexão. Algum irmão vai se lembrar? Eita, vamos ver, olha lá. Eu Catiana vou falar. lembrou de José, olha a Catiana aí, tá esquentando. Hein? Aquele dia, o título que a gente trouxe naquela reflexão foi: a sua atitude determina a sua altitude. A sua atitude determina a sua altitude. Quando nós lemos em Lamentações, capítulo 3, verso 21, está escrito que quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu me lembro que aquela mensagem, aquela reflexão trouxe muita esperança a cada um de nós que estávamos lá naquele dia. Depois, quando retornei, recebi mensagens, você compartilhando, e se tornou então uma palavra ali que o povo acreditou naquele momento que o Senhor estava falando com os irmãos em São Bento. Então agora, quando a gente olha para toda essa situação que nós estamos vivendo, por que nós vamos manter os nossos olhos nesta situação simplesmente, ficarmos lamentando, murmurando, reclamando, sendo que nós podemos enxergar as oportunidades, que com certeza são muitas que nós temos tido nesse momento. É verdade, hein? Você viu que o Evandro aí, ele está dizendo aí, ô Jordélio, eu falei atitude. Ele está querendo o livro aí, ó. O Evandro está dizendo, eu falei atitude. Olha só, eu falei que eu daria 2 livros para quem acertasse. Como o Evandro acertou metade, vai ser esse livro aqui que eu vou levar para ele. Olha o título do livro, qual que é, Pereira? Olha, um guia para homens sobre como conquistar o coração delas. O desejo de toda mulher. Opa, olha aí, hein? Então já temos um ganhador do primeiro livro aí, hein? O Evandro vai ganhar. Já ganhou. Já ganhou o livro. Ô, Jordélio, então pensando o seguinte, que você me falou aí que nós não podemos ficar focados nos problemas. Nos dias de hoje, nós temos percebido que muitas pessoas estão... eu estou recebendo muitas ligações de pais que estão com filhos com problema de depressão dentro de casa, e me parece que essas pessoas estão sendo atingidas pela depressão. Como que nós podemos trabalhar com essas pessoas que se deixaram se levar pelas circunstâncias e acaba vivendo um isolamento que seria para aqueles que pegaram a doença, né? Porque o isolamento é para quem está doente. Sim. Quarentena é para prevenir a doença, né? Exatamente. E agora a pessoa que estava de quarentena acabou não pegando corona, mas acabou ficando com outro problema. Como que nós podemos trabalhar, hein? Falar para essas pessoas que estão nos ouvindo aí. Sim. Você iniciou falando que o tema de hoje dessa live é a gente falar acerca das oportunidades. A primeira oportunidade que eu vejo que nós temos nesse momento de crise, nesse momento que tem acontecido, que é uma coisa mundial, global, é de nós termos um tempo de intimidade maior com o Senhor. Então, se nós servimos a um Deus, que Ele é todo-poderoso, que pode todas as coisas, que é criador de tudo, e muitas vezes nós damos a desculpa que o nosso dia a dia, a nossa correria, os nossos afazeres nos impede de termos uma intimidade maior com Ele. Nesses dias que nós estamos ficando em casa, é um momento de nós aproveitarmos para conhecermos ainda mais o nosso Deus através de leitura da sua palavra, de questionar. Tem tido vários cursos acerca de métodos de estudo bíblico, e nós nos aprofundarmos nesse conhecimento, além de termos um tempo de oração, um tempo ali de solitude junto com o Senhor. Então, é a maior
oportunidade que eu vejo nesse momento. O momento de nós nos voltarmos para o Senhor mesmo e crescermos nessa experiência individual. Quando você fala acerca da depressão, isso também tem acontecido aqui. Eu acho que o ser humano, jovens, adolescentes, adultos, têm tido muita dificuldade de lidar com essa questão de ficar em casa, da quarentena. Mas nós temos falado muito acerca de quê? De você ver as oportunidades. Então, o que seria a oportunidade? Se você for olhar todos os dias para as notícias que saem na televisão, as notícias que estão sendo colocadas nos sites, tem sido algo que tem cada vez mais trago medo e até pavor para as pessoas, porque o seu foco vai estar nessas notícias, nas notícias ruins. Mas se você for buscar as alternativas, e quais são as alternativas? Muitos cursos que nós teríamos que pagar aí R$ 5.000, R$ 4.000, R$ 3.000, as instituições estão dando estes cursos online hoje de forma gratuita. Então a gente pode se inscrever para fazer estes cursos, e aí vai desde um curso de planejamento financeiro, um curso, eu sei que aí em São Bento nós temos os irmãos, que a maioria são autônomos, trabalham em suas casas, outros são donos de pequenas empresas, trabalham com as redes. Então é um momento de você fazer de controle de estoque. Então, em vez, talvez no dia a dia, com os pedidos, você ter que mandar as redes com os corretores para outros estados, às vezes você que é pequeno empresário, você tem que confeccionar e você mesmo tem que ir até a cidade, você não tem tempo de planejar a sua empresa, o seu pequeno negócio, o seu negócio, grande negócio. E nesse momento você pode aproveitar para se planejar. Eu falo muito que neste momento, quando nós passarmos disso, nós vamos colher grandes frutos. Mas para isso nós temos que marchar. Porque se a gente ficar só lamentando, se a gente ficar só reclamando e falando, ó, Senhor, vem, tira o coronavírus vai passar. Essa pandemia vai acabar. Agora, como que nós vamos estar depois que ela passar? Nós vamos ser as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas ou nós vamos ser pessoas diferentes? Isso vai depender de mim e de você. A gente tem que marchar. A gente tem que ter atitude nesse momento. Então, esse jovem, Pereira, que os pais têm entrado em contato, eu acho que a gente pode, primeiro, falar acerca do relacionamento com Cristo. Quando a gente vai ver lá em Romanos 12:2, fala para não nos conformarmos com o sistema deste mundo, mas buscar uma transformação através da renovação de nossas mentes. E isso nós só vamos alcançar com este relacionamento de crer, de saber quem é o Senhor. Não adianta só escutar, Deus muda. Primeiro você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa experiência com Deus. Então, você falar acerca disso, levar esse jovem a não ficar olhando para as coisas desse mundo, mas olhar para o Senhor, que é criador de todas as coisas. Pronto. O outro ponto é dar alternativas. Tem tantos cursos, esse jovem pode aproveitar esse momento e depois ele sair e mudar a história aí de São Bento, da Paraíba, ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas tem que marchar. É desse jeito, né? Viu, Jordélio, você, então, aproveitando a oportunidade da quarentena, você falou uma coisa. Primeiro, buscar intimidade com Deus. Aí você usou um termo chamado solitude. Eu creio que o nosso público aqui de São Bento, ele não está acostumado com essa palavra. Então, pode ser que alguém esteja pensando que solitude é igual solidão. Você podia separar, explicar para o pessoal nosso ouvinte, para ele saber a diferença? Sim. A diferença, solidão é você se sentir só, não ter ninguém do seu lado, e aí muitas vezes a gente fica deprimido. Esse tempo de solitude é um tempo reservado onde você não vai ter tantas atividades ou nenhuma atividade, e você vai separar para ficar você e o Senhor. A gente vê no ministério, na vida de Jesus, que em muitos momentos Jesus estava em meio à multidão, operando milagres, mas Jesus saía do meio da multidão e ele tinha esse tempo reservado, só ele e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e ali ele buscava os direcionamentos do Pai, aquilo que de fato pudesse mantê-lo firme dentro do que ele veio para cumprir aqui na Terra. Então, quando a gente fala solitude, nós estamos atribuindo a esse tempo de qualidade. É um momento onde você não vai batizar,
no WhatsApp, você não vai ficar vendo as notícias. É um momento onde que você vai orar e você vai escutar o Senhor. Glória a Deus, hein? Então, solitude é diferente de solidão, de estar sozinho. É você tirar um momento que você se dedica, é você se dedicando na intimidade com o Pai, né? Isso mesmo. Porque às vezes nós nos acostumamos muito com, dentro da igreja, orar, né? Eu preciso orar com fulano, eu preciso orar com o ministério de intercessão, vamos orar com a igreja. A gente promove uma série de reuniões para orar, mas esse momento da solitude, eu creio que é um momento realmente muito importante, porque o alimento que você vai receber de Deus nessa entrega para Ele e para ouvir Ele, pode fazer uma diferença muito maior quando chegar nos outros encontros, não é verdade? Com certeza. Eu entendo isso e eu tenho aprendido isso porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu gosto muito de estar envolvido, de estar com os irmãos, mas para que eu consiga, para que eu possa conseguir cumprir com os propósitos do Senhor na minha vida, eu necessito desse tempo. Então, é o tempo de você parar. Nós fizemos até aquele material, o MES, o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que fala muito acerca de você tirar 2 minutos e você só escutar, só ficar quieto. E no início era uma dificuldade tão grande, 10 segundos ali, minha cabeça já estava processando tantas coisas, mas eu tenho adquirido essa capacidade, essa condição de ficar quieto e de refletir, e isso faz bem, isso acaba renovando as nossas forças, porque muitas vezes nós só falamos com o Senhor, mas nós não paramos para escutar o que o Senhor tem a falar a nós. Então esse momento é muito importante e eu creio que nós estamos tendo essa oportunidade nesses tempos. Certo. Dentro dessa questão da oportunidade, né, você citou uma questão muito interessante, porque aqui na cidade, a mobilização da rede, somos a capital mundial das redes, muitos dos corretores eles acabaram deixando os seus locais onde eles vendiam, porque com a quarentena a população se recolheu e eles ficaram em evidência nas ruas aí no Brasil todo, né? E acabaram tendo que retornar porque não tinha as pessoas para vender e muitos retornaram para cá. Então, há muitas pessoas orando, pedindo para acabar logo para poder voltar. Mas uma coisa que você me disse interessante, que nós podemos estimular a venda também pela internet, não é isso? Quando eu fui em São Bento, daí eu voltei pensando em tantas possibilidades. Porque quando se fala de rede, São Bento é a capital mundial das redes. Então é uma referência. Mas até que ponto que essa marca, esse privilégio ser a capital tem sido aproveitado? Qual o impacto que isso tem tido no Brasil, aqui nos países sul-americanos? Então, se você entende, você que é um pequeno empreendedor, você que é um corretor, que acho que esse é o termo que vocês utilizam, imagina, nesse momento você faz um curso aí online de marketing digital. Puxa, pastor Jordélio, eu nunca me imaginei na internet esse nome aí, marketing digital, o que é isso? Pesquisa, querido. Só coloca marketing digital, tem muitos cursos. Se depois você quiser, você pode colocar aí, procurar o Pereira. A gente vai direcionar você para esses cursos. São ferramentas, hoje é tudo muito fácil. Imagina só que eu estou aqui no escritório, na minha casa, e eu estou falando com vocês aí. E vocês podem criar oportunidades de estarem divulgando esse produto sem que você saia da sua casa. Você vai ser um corretor digital. Imagina só, corretor de redes. É sensacional. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, Pereira, como você citou a questão dos corretores, existe essa oportunidade, nós estamos falando de oportunidades dentro da crise, em questão de negócio, a questão financeira, mas eu vejo uma outra grande oportunidade nesse momento. Nas 2 vezes que eu estive em São Bento, eu entendi um pouco da cultura local. Então, muitos casamentos, a esposa fica em casa e o marido, que é um corretor, ele passa a maior parte do tempo
rodando o país ou as cidades, vendendo redes, volta para São Bento, fica um pequeno período e depois ele sai de novo. É E verdade. muitos filhos acabaram não crescendo sem a companhia do pai. Então, nesse momento, quando estava teorando, acredito que foi o Senhor que trouxe isso, o Espírito Santo que ministrou isso ao meu coração. Talvez você que está nos escutando nesse momento, você que é pai, que é um corretor, ou você que é esposa, que o seu marido é um corretor, essa é uma grande oportunidade de vocês passarem um tempo junto. Um tempo de qualidade, é um tempo de alinhamento, um tempo de diálogo, um tempo de conversar, de talvez aquele pai que só vê o filho durante... O filho já está um rapaz e não acompanhou, é o momento dele conhecer o seu filho. Porque talvez ele seja pai, mas não conhece. Talvez o filho seja a grande oportunidade, em meio à pandemia, em meio a tudo isso, seja a oportunidade do filho conhecer o seu pai, de escutar as histórias do seu pai, não as histórias dele na cidade, simplesmente vendendo redes, mas a história de infância, como que foi o relacionamento desse pai com os filhos. Então eu vejo uma grande oportunidade disso acontecer. E talvez, eu não sei aí, aqui eu tenho recebido no gabinete ou muitas ligações de tá muito complicado os casamentos, os casais estão brigando muito, e aí acabam colocando a culpa na pandemia, em tudo isso que tem acontecido. Nossa, tomara que isso acabe logo. Talvez o marido, que é o corretor, falando, não vejo a hora de voltar a viajar, que eu não aguento mais ficar em casa com essa mulher. Ou a mulher falando, não vejo a hora para que esse marido vá e eu fique aqui tranquila novamente, que eu não aguento mais. Aí vem a grande pergunta, que eu acho que é importante a gente pensar. A culpa é da pandemia ou a pandemia só está revelando um problema que existe no casamento de anos ou de tempo, ou há muito tempo, e nesse exato momento, em vez de você torcer para que essa crise acabe, para que você volte a viajar, ou para que o seu esposo viaje, ou para que o seu pai viaje, não é a oportunidade que vocês estão tendo de fato, resolver esses problemas e quando tudo isso passar, vocês serem, de fato, uma família alicerçada, uma família genuína, onde o pai cumpre o seu papel como sacerdote da sua casa, a mulher como uma mulher sábia, o filho como aquele filho que honra o seu pai e a sua mãe. Então, eu tenho visto tudo isso como uma oportunidade para a gente resolver, mas é importante estarmos atentos. Será que a pandemia está sendo o problema ou só está revelando um problema que nós estávamos levando há muito tempo de uma forma muito superficial? Porque a grande maioria das pessoas, o que elas procuram? Elas querem a paz. E aí, de repente, vem uma crise, e se o problema é a pandemia, né, começam a transferências de culpa, na verdade. Isso aconteceu lá no Jardim do Éden, a transferência de culpa. É mais fácil culpar a pandemia do que encarar o problema. Como você, logo no começo, falou, nós temos que enfrentar o problema, enfrentar a crise, mas colocar os olhos na solução daquilo que vai trazer. E quem pode trazer paz a não ser Jesus? Né? Quando entregamos a vida ao Senhor Jesus, trazemos Ele para o relacionamento. Agora, para isso, é importante que o casal ele enxergue algo que eu costumo dizer aqui em São Bento, autorresponsabilidade. Cada um olhar para dentro de si e ver o que está contribuindo para esse momento da crise, né? Esse momento que as coisas não estão se encaixando. Porque senão, um vai embora, o outro continua e vai ficar uma paz que não é verdadeira. Não é verdade? A verdadeira paz, essa paz que nós buscamos, é a paz que em meio ao conflito, em meio à pandemia, em meio ao caos, a gente descansa no Senhor. Porque essa paz não vem de nós, não vem de nós, essa paz vem do Senhor. Então, quando a gente vê Jesus falar, os discípulos, eu gosto muito, até trouxe essa reflexão em uma das lives aqui em Vila São José, quando nós lemos lá em João, capítulo 16, verso 33, que diz que
Jesus estava conversando com os discípulos, ele veio instruindo os discípulos ali, João 14, João 15, falando que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador, o Encorajador, que seria o Espírito Santo. Mas Jesus também falando que por causa do nome de Cristo, os discípulos seriam perseguidos. E Jesus vem trazendo uma série de instruções, de motivar e de falar, vocês estão comigo, uau! Só que quando chega no verso 33 do capítulo 16 de João, Jesus fala bem assim para os discípulos: eu tenho-vos dito todas estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, queridos, quando nós descansamos no Senhor e cremos no Senhor, é momento de nós sentirmos paz, porque não depende de nós. É exatamente o que você falou, não é essa paz superficial. Ah, ele viajou, agora eu estou com muita paz na minha casa. Mas que paz é essa? É verdade. Vamos fazer o primeiro sorteio? Vamos. Eu estou com o meu assessor aqui da mídia, né, o Hudson, né? E o Hudson, ele tem um programa. Ah, não deu? Estou pegando o pessoal está comentando. Ah, sim. Então, se você está fazendo o seu comentário, a gente vai continuar aqui com o Jordélio. Vai colocando o seu comentário aí, porque ele está pegando os nomes e está lançando no programa. E aí daqui a pouquinho a gente faz o sorteio. Então eu vou continuar. Você que está ouvindo, vai fazendo o seu comentário. Diga aí, oi pastor Jordélio, oi pastor Pereira. É isso mesmo. Aí se você concorda lá, aperta os coraçãozinhos. E nós vamos continuar que o meu assessor aqui está colocando o seu nome para participar do sorteio, tá bom? Ô Pereira, Jordélio, então... eu queria só fazer uma observação. Eu queria fazer uma observação e voltar um pouco até no que nós conversamos há um ano atrás aí em São Bento. Quando nós vamos olhar para a vida de José, José estava vivendo um momento de crise. Um momento, imagina só, ele foi vendido pelos seus irmãos. Quase foi morto. Ele chega ali no Egito, ele é vendido a Potifar como escravo. E depois ele é caluniado e colocado preso. E ali no presídio, ele ora, é usado por Deus e traz uma revelação na vida do copeiro e do padeiro, revela-lhe o sonho, interpreta o sonho. Ou seja, ele foi usado por Deus, mas ali ele fala para o copeiro, ó, lembra-te de mim quando estiveres diante de Faraó. Ou seja, só depois de 2 anos que o copeiro foi se lembrar dele. Então vem aquele sentimento de usado por Deus, mas esquecido por Deus. Mas uma coisa que me chama muita atenção é porque aqui no verso 5 do capítulo 39 de Gênesis, diz exatamente assim, quando José estava na casa de Potifar. Olha só. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Imagina só, queridos. Potifar, que era o senhor, José, ele era escravo de Potifar, mas a Bíblia nos diz que o Senhor, que o nosso Deus, abençoou e fez prosperar na casa de Potifar por causa de José. E por que por causa de José? Porque José, ele tinha os princípios e os valores do reino e esses valores eram inegociáveis para José. E o que eu aprendo com isso e entendo com tudo isso, olhando para a vida de José? Por isso que eu penso muito nessa questão de atitude. A nossa atitude determinará a nossa altitude. Hoje é um dia complicado. Hoje os noticiários, hoje, no dia de hoje mesmo, notícias políticas, tudo que às vezes nos trouxe um sentimento de tristeza, às vezes puxa, vamos perder a esperança com tudo que tem acontecido. Mas se nós assumirmos, você falou a questão de você assumir o papel na questão da família, agora nós como os embaixadores do reino de Deus aqui na Terra, se nós assumirmos o nosso papel de embaixador, de protagonista, queridos, o que está acontecendo de tantas famílias que não conhecem a Cristo, que têm perdido seus entes queridos, tantas notícias ruins no mundo afora, se o exército começar a marchar
tomar ali a posição de soldado, a atitude de filhos de Deus, eu tenho certeza que nós vamos escutar na humanidade daqui a alguns anos assim, bem assim, ó. A humanidade foi abençoada por causa do povo de Deus, por causa dos cristãos, por causa do exército do Deus vivo que se levantou lá no ano de 2020, quando veio uma pandemia sobre o mundo inteiro, e ali o povo de Deus começou a orar, a se posicionar, que não é só orar, querido. Porque orar, a gente ora, fala com o Senhor, mas a gente tem que agir. Então é muito importante a gente receber a palavra, mas todas as vezes que você falar com alguém, que você mandar uma mensagem, essa mensagem tem que ser palavras que gerem vida, que gerem esperança, que gerem amor, que venha trazer contentamento. Por quê? Porque é o Espírito Santo através da minha e da sua vida. Então eu acredito muito nesse paralelo. Se em um determinado momento o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José, eu creio que Deus pode mudar a história da humanidade, pode mudar a história de São Bento por causa da igreja do Senhor viva que estará em São Bento, vibrando, os irmãos que continuam, porque o templo pode estar fechado para as reuniões, mas a igreja continua viva, as células acontecendo, os irmãos arrecadando alimentos, porque a igreja do Senhor não para, porque o cabeça da igreja, Jesus Cristo, ele tem conduzido, e ele tem promessas para a sua igreja, para o seu povo. Então é importante que a gente se aproprie dessa palavra e tenhamos essa convicção. É verdade, que coisa tremenda, né? E é interessante que nessa busca, né? Uma coisa que você falou, para a gente buscar intensamente, aproveitar, até reorganizar, né, o tempo, por causa da correria, reorganizar esse tempo para ter a solitude, intimidade com Deus. Deus pode nos fazer um grande agente transformador do local onde nós estamos. E no exemplo de José, ele estava totalmente fora do seu ambiente, do povo escolhido de Deus, mas ele fazia parte do povo escolhido de Deus em terra estranha, e através da vida dele, pela fidelidade dele, o reinado onde ele estava todo foi favorecido por causa daquele homem, né? Então, isso nós podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje e fazer dessa oportunidade, fazer desse momento de pandemia a oportunidade para sermos agentes de transformação. Deus vai certamente nos orientar, né, para impactarmos, mesmo com as nossas igrejas fechadas. Talvez recriarmos, né, situações. Né? Isso é tremendo, hein? O que é interessante é que nenhum de nós estávamos preparados para esse momento. A humanidade não estava preparada, Cristo. É muito importante a gente compreender isso. Se a gente olhar para as grandes nações, os países de primeiro mundo, que ou descansavam no seu poder ibérico, no seu exército, na sua soberania financeira, tudo, eles estavam descansados em si mesmos. Como um pequeno vírus, um vírus. Ninguém consegue deter, ninguém consegue. Isso só mostra o quanto nós somos limitados e o quão dependentes nós somos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. O que será de nós se não é o nosso Deus? Porque eu acho que é importante a gente pensar acerca disso, até para ver onde de fato está o nosso coração, quais as nossas maiores motivações, ou a maior motivação. Porque nós estamos vivendo um momento que a pessoa que tem 1 trilhão de reais na sua conta, 1 bilhão, essa pessoa tem que ficar de quarentena. A pessoa tem muito dinheiro. Então, eu acho que é um momento da gente rever o conceito, a gente de fato pensar acerca de Romanos 12, dessa mudança de mentalidade, de compreensão. Em meio a tudo isso que tem acontecido, eu me alegro muito de ver também a humanidade começar a olhar para o outro de uma forma diferente. A gente tem vivido
coisas lindas de ver uma mobilização, uma preocupação com o outro, para que o outro não passe fome. E não é só por uma questão de assistencialismo, é uma questão de se compadecer, de compaixão, de se colocar no lugar do outro. Então, só ontem nós entregamos 59 cestas aqui de um único grupo que fez uma doação. Semana que vem nós temos praticamente mais 200 cestas para a gente distribuir. E para chegar em comunidades, a gente vê pessoas recebendo e começar a chorar. Então, como igreja do Senhor, nós estamos tendo uma grande oportunidade, sim. Glória a Deus. Vamos fazer o sorteio? Hudson, vamos fazer o primeiro aí, que o povo aí... Hã? Não, né? Ele está lá, ele tá cadastrando ali. Quando estiver pronto, você me dá. Ele falou que está bombando ali. Então, ô Jordélio, você falou uma coisa interessante. Uma coisa legal... Não, eu ia colocar assim, quando a gente fala do poder do reino, que é você fazer sem interesse, a gente tem vivido isso aí em São Bento também, né? Eu acho que os nossos irmãos lá no Quilombo, eles podem falar acerca disso. Lá no Quilombo, uma grande transformação, e talvez no primeiro momento as pessoas perguntavam o que esses crentes, essas pessoas querem em troca. Porque a gente queria fazer o bem, a gente quis fazer o bem, de trazer. Aí volta esse versículo de Lamentações, que é: eu quero trazer, aqui ó, eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Imagina quanta memória, quanta esperança trouxe para as pessoas que moram ali no Quilombo, que talvez estavam vendo uma situação de até acabar a comunidade ali e hoje ser restaurado. Porque o povo de Deus quis fazer o bem, quis ajudar sem... nada em troca, a não ser a expressão viva do amor de Deus. Tem uma expressão do Bill Hybels, eu falei isso aí, quase todos os lugares que eu vou eu falo, porque essa expressão do Bill Hybels, ele define um sentimento que eu sempre tive, mas eu não conseguia expressar em palavras. E quando eu escutei essa frase do Bill Hybels, eu falei, uau, é isso. É quando ele diz que a igreja local é a esperança do mundo. Eu acredito muito nisso. A igreja onde ela está inserida tem que ter transformação no bairro, na comunidade, na cidade, no país. E chegou o momento da igreja do Senhor, a igreja local de Cristo aqui na terra, se levantar para marchar e a gente ver o mundo ser impactado pela glória do nosso Deus. Aleluia. Vou aproveitar o gancho que você deu aí. Nós já abençoamos aqui 51 famílias, né? Com os kits solidários. Já vou aproveitar e fazer o apelo aí para você que está ouvindo. E nós continuamos fazendo a arrecadação de alimentos e mais pessoas têm me procurado aí para mostrando a necessidade e estão precisando daquele kit. Então você que está nos ouvindo aí, continue levando para a igreja de terça a sexta-feira, das 14h às 6h. Nós estamos ali abertos de plantão para receber a sua doação para continuar fazendo diferença, né? Continuar fazendo diferença. Eu estava fazendo, alguns irmãos doaram dinheiro, eu fui fazer a compra no supermercado Queiroz aqui da nossa cidade, né? E aí o próprio supermercado ele vende a mobilização e vende, mas para que é isso daí e tal? Não, nós somos uma igreja que se preocupa no contexto social da nossa cidade. Então nós estamos, alguns irmãos doaram dinheiro e nós estamos fazendo a compra para abençoar a vida de famílias. E eles mesmos se prontificaram aí de nos ajudar com material, com saco para fazer o kit. Eles mesmos montaram os kits, né? E então a gente acabou vendo que aquilo contagiou outros a também estarem participando. E é isso que nós temos que fazer, contagiar. A luz que brilha em nós, fazer diferença nos outros. Com certeza. Aleluia. Com certeza. Nós vamos fazer o primeiro sorteio. Olha aqui, ó. Teologia Visual, tá certo? É um livro tremendo com as bases da nossa crença. Totalmente, o marketing digital aí tá lindo demais. Olha aí, ó. Olha as páginas aí do livro. Você vai se apaixonar por esse livro aí, nos seus momentos de solitude.
Então, sorteia aí, Hudson. Vamos ver agora, hein? Ele está movimentando ali. Então, quem vai ser o vencedor? Joyce Souza. Hudson está dizendo que a ganhadora foi uma mulher e o nome da ganhadora é Joyce Souza. Joyce Souza, você, né? Você se manifesta nos comentários, Joyce Souza, coloque aí, eu ganhei teologia visual. E nós vamos, você pode pegar lá na Igreja Batista do Povo, né? É a Joyce. Ei, Joyce, é um membro da nossa igreja aí. Joyce ganhou o primeiro livro. Vamos fazer o segundo sorteio? Que horas temos aí? 7h55? Meu Deus do céu, já vai acabar, Jordélio. Passou muito rápido. Muito então, rápido. Eu segundo... tô vendo que o Tarcísio está precisando da minha ajuda ali, vai precisar. Daqui a pouco a gente tem que terminar para me ajudar. Então, nós já vamos partir para o encerramento aí. Segundo livro, olha aqui, ó. Dinheiro. Esse livro ele fala que Deus fornece, que você merece e que sua família agradece. Ele vai te ensinar a administrar o seu dinheiro segundo a visão do nosso Deus, tá? Então vamos para o segundo sorteio. Olha aí. Deus fornece, você merece e sua família agradece. João Navarro. João Navarro. João Navarro, entre em contato aqui, manda aí, se diga, eu ganhei o livro Dinheiro. Tá? O João é o pastor do canal Jovem aqui da sede, que substituiu. Rapaz, João Navarro, ele é pastor? Do canal Jovem do São José? Não, da sede. Lá da sede? Uau, pastor João Navarro, hein? Então, coloca o seu contato aí que nós vamos providenciar a entrega desse livro. Glória a Deus. Olha a Joyce agradecendo. E vamos, terceiro sorteio para a gente fechar aqui, ó, devocional Gary Chapman, né, o autor do livro 5 Linguagens do Amor. Então vamos aí, quem vai ganhar esse devocional? Luísa Martins. Leda Martins. Rapaz, a Leda Martins, se eu não me engano, era de Pernambuco. Vamos ver se é ela mesma aí. Leda Martins, de Pernambuco, uma cidade chamada Triunfo, divisa com a Paraíba. Quer ver? Olha aí. Olha aí a Marla Martins. Eita, Marla, acho que sua mãe ganhou o prêmio, não foi? É a Leda Martins. Glória a Deus. Então aí, ó. Olha aí, glória a Deus, hein? Então ganhou aqui o presente. Então nós vamos partir para o encerramento, né? O pessoal já deve estar dizendo aí, acabou. Foi muito rápido, né, Jordélio? Foi muito rápido, mas deu para a gente matar um pouco das saudades dos irmãos. Foi muito bom, queridos. Eu amo muito vocês. E assim que passar tudo isso, nós vamos estar juntos novamente. Tem um tempo aí de adoração ao Senhor. Que vocês continuem firmes aí em São Bento, a igreja do Senhor continue crescendo e continuamos experimentando todos os dias o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Então, glória a Deus. Então, para hoje, nós aprendemos que podemos ter oportunidade de acerto nos relacionamentos, oportunidade de mudarmos um pouco a mentalidade, né? Porque estávamos dentro de um formato, corretores, e hoje o Jordélio falou do corretor digital, hein? Essa vai ficar na história, hein, Jordélio? Outra oportunidade de ter mais intimidade com Deus. Muito obrigado, Jordélio, pelas dicas. Você pode orar encerrando, daqui a pouquinho nós vamos estar em outra reunião, né, Jordélio? Isso mesmo. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer pela tua bondade, agradecer pelo teu amor, agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós.
Quero, de uma forma muito especial, te agradecer pela vida do pastor Pereira, pela vida da Cibele, por este coração disposto a te servir. Eles que, de fato, escutaram a tua voz, o teu chamado, e hoje estão ali em São Bento, sendo um instrumento do Senhor para que tantas vidas sejam alcançadas, que pessoas venham ter experiências individuais contigo, Pai. E nesse momento, eu te agradeço, Pai, pelo teu agir nesta cidade, na vida dos teus filhos, pelo teu favor sobre a vida deles. Pedir, Pai, que o Senhor continue a abençoar São Bento, abençoar ali a comunidade Colinas, abençoar ali o Quilombolas, Pai, o Contendas, abençoar também Carobas, abençoar, Pai, cada cidadão aí da Paraíba, cada pessoa, Pai, que o Senhor continue guardando, os livrando, Pai, dessa pandemia, cuidando de cada um, que o Senhor continue sendo provendo, Pai, na vida das famílias, não deixando que venha faltar o alimento, Pai, e que aquelas situações, talvez, hoje eles estavam tão preocupados, olhando só para os problemas, mas que eles possam conseguir, Pai, enxergar as oportunidades nesse momento, que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos deles e que nesse período venha contribuir para que o Senhor continue forjando o caráter de Cristo em cada um de nós, Pai. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. A minha atitude vai determinar a minha altitude. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima live aí, os nossos ouvintes. Quarta-feira, mais prêmios e mais sorteios. Que Deus abençoe, Jordélio. Obrigado, viu? Um abraço, Te amo muito, para hein? todos vocês.